Fala, corredores e corredoras, até me ajeitar aqui para falar para vocês sobre, top 5 de tênis com placa. Ah, Marco, por que não top 10 que nem todo mundo faz? Porque eu não sou todo mundo. E por que eu vou deixar subentendido aí para vocês outros modelos, né? Tem muitos modelos aí que a gente experimentou e ainda está experimentando, tá? Que não vai estar aqui, né? E o top 5 eu acho que fica mais aquela questão de mais objetivo, tá? Possível os 5 melhores, né? E os outros 5, né? Aí vai da mudança de cada um, tá bom? Aí do que pensar e qual que vocês colocariam aí nos outros 5 melhores, né? Mas eu vou deixar bem claro também aqui que é uma opinião antes de começar, é uma opinião particular minha, de sensação pessoal minha de corrida. Um atleta de 69,5 kg, amador, supinador leve, tá? Que tem um gosto pessoal por tênis que tem um pouquinho de estabilidade e que faça rolagem completa, né? Da parte ali do final do calcanhar até a ponta do pé. Eu gosto de se fazer, eu faço essa transição na minha biomecânica e eu gosto de sentir essa rolagem de uma forma agradável, tá? De uma forma que não seja muito macia nem muito dura, muito firme, tá bom? E por conta disso, alguns modelos não estarão no top 5, né? Mas aí se vocês quiserem fazer o seu top 10, né? Com esse top 5 aqui, vocês podem fazer e criar o de vocês, tá bom? Para abrir o top 5, tá? Sem muita enrolação aí, eu coloquei um tênis, tá? Que seria um tênis assim que abraça vários tipos de corredores, né? Aí quando eu coloquei ele no pé, eu falei, nossa, que tênis gostoso de correr, né? Um tênis com a sensação que não era diferente de alguns tênis, mas que unia várias coisinhas, várias características de vários tênis, né? Eu falei, pô, isso tem um pouquinho desse modelo aqui, tem um pouquinho desse outro modelo aqui, tem um pouquinho... Os caras juntaram tudo e fizeram uma coisa que funciona. Uma coisa que funciona. E, ao contrário de alguns influencers que falam assim, isso aqui é uma cópia do All-Fly, cópia não sei o que. Não, eles pegaram o que funciona no mercado, colocaram em um só e funciona para vários tipos de atletas aí. Eu acho que é um dos tênis que mais abraça atletas aí de marcas chinesas, tá bom? E eu tô falando do 202C, sexta geração, tá? Eu acho que não é surpresa ele estar nessa lista pelo que eu já falei sobre ele, tá bom? Tem o modelo Pro, só que o modelo Pro eu ainda tô testando ele, né? Chegou há pouco tempo, tô testando ele, por isso que ele não entrou nessa lista. E além de ele não entrar nessa lista porque não deu tempo, tá bom? De testar ele, tá? Por completo, ele também tem uma característica bem diferente desse daqui, tá? E talvez ele nem entraria nessa lista porque os que estão na cabeça realmente estão muito bons. Esse daqui ele está precisando de 216 gramas num lado do pé e 217 no outro, 6 mm de drop, e ele só tem 33 mm de stake height, ou seja, é um tênis mais chapado. Mas se vocês forem ver, ele tem um formato abaulado, ó, bem legal, tá? Deixa eu segurar aqui no meio que vocês vão ver, ó. Ó como que o formato dele é abaulado. Então, isso daqui ajuda, tá? No impulsionamento, nessa transição que eu falei assim, que utiliza todo o pé, tá? Então eu gosto muito desse tipo de transição, tá bom? Quando eu sinto isso no meu pé, na minha pisada. E por que ele está aqui? Só por causa disso? Não, porque ele alia cabedal muito, 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 tá? Respirável, bem tecnológico, muito furadinho. Isso daqui é um mesh sintético também, não é um knit, é um mesh sintético, mas muito perfurado. Todos os tênis da Anta, a parte de cabedal, a parte de cima é excelente. Cadarcinho serrilhado veio o meu. Aqui no clipe de contraforte, é um clipe de contraforte aqui com acabamento interno de tênis de performance, pouco preenchimento de espuma, mas você ainda vê um preenchimento de espuma maior do que a gente tem de costume nos outros tênis, inclusive nos próprios tênis que vão estar aqui no top 5, tá? Ele tem mais espuma, mais acabamento. Isso dá mais conforto pro corredor, tá?
linguetinha aqui perfurada, bem fininha, que é estilo de tênis de alta performance. E aí a gente vai para espuma. A espuma dele, ao contrário de outros da linha Pro, que usa um TPE, tá, expandido, esse daqui é um TPU, tá, mas um TPU que lembra um pouco a pegada do Evo SL, tá, a pegada do Evo SL. Então ele não é muito mole, nem muito firme, mas se vocês podem ver aqui, eu apertando, ele é bem reativo, bem gostoso. Então ele dá uma segurança, essa entressola que ajuda você a desenvolver um pouco de estabilidade, tá bom? E aí eu falo pra vocês, a forma dele é uma forma bem gostosa, que seu tênis encaixa perfeitamente. Eu acho que de todos esses que estão aqui, é o que tem o encaixe do pé melhor. Não aperta aqui em cima no peito do pé, seus pés ficam espalhados. Então assim, ele está aqui na quinta colocação por conta disso. Porque assim, é perfeita esse acabamento, a parte de cima. Aqui não é Pebax, aqui não é um TPE, aqui não é um EVA, tá? Mas ele é um TPU, tá? Que assim, está na densidade correta, eu acho, para você fazer uns 21 km, por exemplo. E ele tem uma forma bem larga também, tá bom? Olha como que a base dele é larga, tá? Ele tem essa entrada aqui na parte de dentro, e ao contrário de um dos colocados que estão aqui nesse top 5, que tem essa entrada, isso daqui não muda em nada a estabilidade. Pelo contrário, eles conseguiram deixar essa abertura aqui, que é no formato da logo da Kyodan, aqui, da Anta, aqui tá bem no formato da logo, e não ocasionou nada, não teve nenhum impacto na estabilidade. Por quê? Por causa da densidade da espuma, da largura da base, tá bom? Da forma também, larga também, que seu pé assenta, então você consegue fazer uma transição gostosa, bem responsiva, tá bom? E também com estabilidade, tá? E olha o tanto de borracha injetada. E aí vem o valor dele. No Brasil você vai achar ele por 1.000 e poucos reais. Aqui na loja você está achando ele por 790 na promoção até 980 reais, tá? Vai oscilando aí. Então sim, esse preço é imbatível pelo que esse tênis entrega. Esse tênis aqui ele entrega muito e é bonitão. E tem outras cores também, mas ele é bonito demais. Eu acho que no mercado, nem brasileiro, você tem um tênis que entrega isso nessa qualidade, nesse preço. Tá? Por colocação eu vou explicar para vocês o porquê que a quarta colocação nós temos o Roca Cielo X1 2.0. Que nome, viu gente? Era só colocar Roca Cielo, né? X2. Pronto, mas não, tá? 2.0. Poxa, Marcos, você tinha falado que tinha gostado no review dele e tal, que ele era bom. Sim, cara. Gostei. Assim, eu gostei do X1, primeira edição. Tênis excelente. Era um tênis que abraçava vários tipos de corredor. Ele não era nem um super trainer, nem um tênis de rodagem, nem um tênis de prova. Ele é um tênis assim que, pô, com o peso dele 268 gramas, 269 gramas, ele era um tênis ali que você poderia fazer de tudo. Um atleta amador, num ritmo de 5,20, 5,40 ali, tá? Esse daqui, ele veio já com peso já de 222 gramas, 7 milímetros de drop, tá? E apesar de alguns aí medirem aqui e colocar, ele tem 30 e pouco só aqui, né? 20 e pouco aqui na frente. Eu vou lembrar vocês que aqui no meio, tá? Aqui no meio, que é onde ele tem mais espessura de entressola, porque eles fazem esse corte aqui na frente, justamente para enganar ali o World Athletics, burlar ali a regra do World Athletics, tá? É liberado, então tá tudo bem, tá? Mas ele tem 46 milímetros aqui no meio, tá? Então, puta do bastante amortecimento entressola. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Mudou bastante, tá? O balse dele continua bem agressivo, que nem a fórmula do X1 primeira edição. Tênis bem agressivo, continua. Só que a densidade da espuma mudou, tá? A pegada mudou. Ele ficou mais estreito um pouco, tá bom? Atrás e na frente, tá? Ele ficou mais estreito, ó, dá pra perceber que ele ficou mais estreito. Eu tenho review comparativo, então se vocês quiserem buscar aí no vídeo da loja, vocês vão ver no YouTube que
ele ficou mais estreito. Essa abertura que tem aqui no meio, a cava, que fica na cava do pé, tá bom? Aqui, antes ela era pro outro lado, então ela dava mais estabilidade. Perdeu um pouco de estabilidade, tá? Ele saiu de um knit, que pra mim era só deixar o knit mais aberto e mais fino um pouco, para um sintético. Que pra mim, tá? Respira, respira. Respira igual? Não respira igual a vários outros que vão estar aqui nessa lista. Tá? Principalmente o quinto colocado. O quinto colocado respira muito mais, é muito mais tecnologia. Tá bom? Continua errando no cadarço? Continua errando no cadarço. Esse cadarço aqui é uma porcaria. Tá? Então assim, linguetinha também. Tá? A lingueta não é taxada aqui na lateral. Tá? Mas ela tem um passador no meio. Tem um pouquinho de preenchimento de espuma que nem o Anta. Tá bom? Ó, é translúcido, mas é muito sintético. Gosto disso daqui, que tem esse preenchimento de espuma, porque abraça vários tipos de corredor também, tá? E tem estabilidade, assim como o Anta, tá? Aqui, que tem um clipe de contraforte um pouquinho mais rígido, o Cielo também veio com um clipe de contraforte mais rígido até que a edição 1, para dar mais suporte. Por quê? Porque aqui ele já ficou mais estreito, ele tem essa cava que deixou mais instável nessa parte do meio do pé para trás, então eles tiveram que dar mais suporte no calcanhar para não escorregar. Eles foram obrigados a fazer isso, tá? Ah, Marcos, você está falando só coisas ruins? Não. A entressola, que é onde a mágica acontece, junto com o formato rocker dele, que é o formato rocker dos top 5, gente, é o formato rocker mais agressivo que vocês vão ver, tá? Não vai ter outro tênis aqui nesse top 5 e nem no mercado brasileiro, tá? Ou que eu experimentei até agora, que tem o formato do tênis tão agressivo, o rocker do tênis tão agressivo, que te dá um balse realmente. Então, para quem pisa não com o calcanhar e faz a rolagem até o ponto do pé, mas para quem pisa com o meio do pé, tá? Até a ponta, é o tênis mais agressivo que você vai conseguir. Tem dupla densidade aqui nesse Pebax, tá? E uma placa que faz com que esse rocker, esse balse que você tem por causa desse formato rocker, realmente te impulsione para frente. Essa rolagem aqui é a mais agressiva que a gente tem no mercado. É onde funciona melhor no mercado. Não tem um tênis com esse formato, tá? Rocker aqui, e que tem esse balse na faixa de transição final, ou seja, nessa parte aqui do meio do pé para frente. Não, e ele abraça menos tipos de corredores do que o X1.0. Quando ele veio, eu pensei que ele ia, né, continuar com a mesma pegada de abraçar vários tipos de corredores. Tá? Ele também está mais estreito um pouco, tá bom? Um pouquinho mais estreito, mas ainda você vê que a base dele está larga no meio pé, tá? Só que em compensação aqui, ó, tá? Ai, queria que ele fosse o primeiro lugar, viu? Gostei muito desse tênis aqui o ano passado, a edição 1, vou falar pra vocês, tá? E no começo eu pensei que ele ia estar ali em segundo lugar, mas não ficou. Então assim, Roca Cielo, 222 gramas, 7 mm de drop, 46 de stake. Aqui por causa que é no meio, eles usam a curvatura aqui para enganar a World Athletics, mas ele é o nosso quarto lugar, tá? Queria que fosse o segundo pelo menos, viu? Roca, ajuda, sou muito fã desse modelo aqui, principalmente a edição 1, tá? Mas ainda vai continuar aqui, para quem quer correr aí, provas rápidas, aí, principalmente 21 km, sem muita curva, e que pise assim, continua sendo uma ótima opção. Talvez a opção mais agressiva, tá, que nós temos no mercado brasileiro. É isso daqui. Já dei spoiler lá no Instagram, quem ficou no terceiro lugar, quem assistiu sabe. Terceiro lugar, eu pensei que ele ia ser o primeiro, até eu começar a revisitar esses tênis. O que eu fiz? Experimentei todos eles, tá? Fui experimentando vários tênis, estou experimentando outros tênis. E aí essa semana eu falei, não, vou revisitar tudo. Não, aliás, faz 15 dias eu comecei a treinar e revisitar os tênis para ver as sensações, ver se tinha mudado. E a gente também vai mudando como estilo de corredor e também com gosto. Por isso que esse tênis ele passou de primeiro para terceiro. Porque
quando eu estava saindo da minha última contusão, da minha prova da Maratona do Porto, eu queria um tênis macio, tá? Um tênis com conforto até o final, com maciez. Esse tênis entregou demais pra mim, tá? Demais. E ele tem 201 e 202 gramas, né? Em cada lado do pé ali, 8 mm de drop, tá? E 40 mm de stake ride, 201 gramas, gente, é muito leve esse tênis aqui. Eu tô falando do Endorphin Elite 2, tá? O tênis que era o top 1 e ele perdeu colocação. E eu fiquei muito chateado de ele ter perdido a colocação, porque é o meu tênis preferido, realmente, de fazer longão, de fazer prova. Eu usei muito esse tênis aqui, tá? E eu vou falar uma coisa pra você, né? As cores são lindas. Olha essa cor aqui. Olha isso, pra vocês se atentarem melhor também ao cabedal. Cara, olha como que é translúcido, tá? Esse tênis aqui é um tênis muito bem feito, uma biqueira, excelente essa biqueira, que é o que protege mais, tá? E por 201 gramas, 200 gramas, borracha injetada de fora a fora. Lembra do Roca? Aqui, ó, lado de fora do pé, entendeu? Porque ele é macio demais, então se você colocar para pronar, vai ter mais instabilidade do que ele já tem, tá? Por que que ele pulou para o terceiro lugar? Porque eu também mudei como corredor e eu estou buscando mais alta performance, eu estou aumentando minha rodagem, tá? Depois que eu vim da África, eu comecei a utilizar, inclusive eu recebi esse tênis lá na África, eu comecei a utilizar, tá? Esse tênis mirando conforto em grandes distâncias, maciez, né? Mas sem perder a responsividade, sem perder a alta performance. E esse tênis aqui é o tênis mais macio, com o Pebax mais macio do mercado que você vai achar, tá? Mais macio, tá bom? Esse, olha aqui, olha esse daqui, tá? É a maciez surpreendente, tá bom? Só que maciez não é tudo. E ele entrega também responsividade, tá? Ele entrega responsividade. Só que, lembra aquilo que eu falei pra você do Roca, pra vocês? Que ele entregava a transição do meio do pé pra frente? Esse daqui não. Esse daqui é do calcanhar pra frente. Só que tem que ser rápido com esse tênis. Esse tênis aqui você tem que ser rápido e você vai sentir maciez. Você não vai sentir uma coisa seca. Então é gosto. Se o seu gosto mudar, como o meu mudou, tá bom? Para dia da prova, que esse tênis aqui é para dia da prova, tá? Somente para dia da prova, somente realmente para cacetada. Você vai ter conforto. Você quer um tênis confortável, que você pisa com médio pé. E você, cara, eu quero um tênis que tipo não seja rígido. Eu gosto de sentir um tênis indescritível, a sensação desse tênis. Enfim, ele entrega maciez, conforto e muita responsividade. É um tênis agressivo e talvez um dos tênis mais agressivos do mercado depois do Roca, tá? Em tudo, mas a sensação é de conforto, tá? Cabedal, pra mim é o cabedal mais tecnológico. Olha como que é esse tênis aqui, tá? Olha como que ele é. A trama desse cabedal aqui é sintético, tá? Mas é totalmente translúcido, respira muito. Corri na chuva, corri no sol. Tem um nit aqui, ó, tá? Formato socket. Essa parte de acabamento do clipe de contraforte aqui, tá? Bem molão, mas o acabamento aveludado é o melhor acabamento do mercado hoje de um tênis de competição. O que eles fizeram, deixar com 201 gramas somente, esse tênis aqui, com essa lapa de entressola, e com essa clipagem, o tênis ele veio meio apertado e depois ele foi cedendo por causa desse nit. Fica muito confortável a base dele e você vê que ele é meio estreito aqui, só que aqui ele fica mais amplo. Então isso dá estabilidade. Só que por ser muito mole, apesar de ter a base larga, tá? Tem borracha injetada, tá bom? Tá bem sujo, mas ele é muito mole, muito macio, ele fica instável demais. E o conjunto da obra dos outros tênis que estão aqui, esse é o tênis mais instável que nós temos, tá? Pela maciez, excesso de maciez.
talvez uma dupla densidade aqui ia ficar perfeito, um calcanhar. Era o top 1 e ele foi perdendo colocação porque meu gosto mudou e eu preferi tênis mais que eu sentisse mais só responsividade, tá? Quando você vai usando tênis de placa somente nos treinos de alta performance ou no dia da competição, você quer um tênis para cacetada, que você vai ter menos conforto um pouco e mais cacetada. E antes eu queria conforto em tudo, do começo ao fim. Aí eu queria ele, né? E eu pagava pela instabilidade. Mas depois eu falei, não, eu quero mais estabilidade e menos conforto. E bastante responsividade. Então por isso que ele foi caindo. Tá bom? Meu gosto mudou. Não tem no Brasil, mas você acha por R$ 1.890 aqui, tá bom? Ele é um tênis aí que vai vir R$ 2.700 no Brasil com toda certeza, se vier, tá? Então 1.890 a 1.980 dependendo da cor, tá bom? Top 2. Esse daqui teve nego aí que falou o seguinte: é uma cópia do Alphafly 2. Tem Zoomfly, tá? Tem Air Zoom, é Zoomfly, é Zoom X, né? Zoom X, desculpa. Tem Zoom X, tem Air Zoom. Não tem. Ele tem uma dupla densidade de Pebax, tá bom? Com bastante nit, bem respirável. E o Ply de 1.5 já era tenisaço, já tinha passado do Alphafly já. Esse tênis aqui é melhor que o Alphafly, muito mais durável. E eu tô falando do Kyodan, tá? Ply de 2, com 218 gramas, tá? De um lado do pé e 222 gramas do outro lado do pé. 37,5 de stake e 7,5 de drop, tá bom? E eu vou falar com ela, anotei aqui porque eu me perco nos números, né? Mas aqui, é um tênis assim que foi me ganhando, porque aquilo que eu falei, que eu queria mais responsividade e estabilidade, esse tênis deu. O Ply de 1.5, ele era mais macio, muito comparável ali com a maciez que a gente tem no Adios Pro 4, bem macio. Tá? Então era uma mistura de Adios Pro 4 com Alphafly 2 e Alphafly 3. Era uma mistura. Esse tênis aqui, ele entregou mais responsividade, tá? Porque ele ficou um pouquinho mais firme e a placa ficou mais agressiva, tá? E eles consertaram um pouco o clipe de contraforte, que ficava soltando um pouco no 1.5. E eles consertaram, colocaram bastante preenchimento de espuma, tá meio sujo também, tá? É um tênis mais firme um pouco, mas muito, muito agressivo e responsivo. Só que o formato dele é mais chapado, que nem o Alphafly. Não é um abaulado, né, no formato rocker, né? Mas ele te dá muita, muita segurança na pisada, porque ele é muito largo. Olha, tem até uma pedra aqui, gente. Tem até uma pedrinha aqui. Deixa eu tirar. Aí. Entra a pedra, viu? E esse corte aqui pro lado de fora, com essa densidade de espuma, que não é muito mole também, mas é muito reativa, tá? É perfeito. O único detalhe desse tênis que eu acho que ele precisa melhorar nos outros, tá? Ele tá perfeito, tá responsivo, agressivo demais, dentro das normas da World Athletics, só que o peito do pé dele, esse nit aqui, aperta muito, né, o peito do seu pé. Meu pé é magrinho, então não tem problema. Se você é aquele pé, que o peito do pé é mais ossudo, mais para cima, vai te incomodar. Tem gente que já se incomoda com isso, tá? Esse tênis aqui ele está em torno aí de R$ 1.600, tá? Aqui com a gente, a R$ 1.490 na promoção. Quando eu faço promoção sai R$ 1.490. E principalmente durabilidade. Aqui tá meio amassado aqui que eu dei umas pisadas meio doida nele, tá? Mas assim, olha a espuma aqui, a borracha, tá? Como que tá? Tá nova, tá zero bala, zero bala. Então assim, não vamos achar um tênis que dure isso daqui por 400, 500. Esse tênis aqui é para durar 1.200 km, gente. 1.200. Vamos pro top 1, tá? Kyodan, Ply de 2.0, top 2, tá? Pra mim, um tênis com ótima estabilidade, que abraça bastante tipo de corredor, só tem esse probleminha no peito do pé, tá bom? E entregou pra caramba, é um tênis ali tipo dia da cacetada, é um tênis que vai te entregar muito, tá? Você vai fazer o seu RP. Feidian Ultra 5 da Li Ning, que grata surpresa, velho.
quando eu recebi esse tênis aqui, eu mudei totalmente todo o meu top 5. Eu ia fazer top 10, mudou todo o meu top 10, porque, cara, eu tinha experimentado o Edge, eu tinha experimentado o Adios, enfim. Não vou falar aqui o peso, tá, dele, porque eu tô fazendo uma promoção no Instagram, que quem acertar o peso dele lá, vai ganhar um prêmio da loja, tá bom? Você pode receber tênis, acessórios, ainda eu vou decidir o que eu vou mandar. Mas é só você ir lá e comentar o peso desse tênis e marcar 2 pessoas. As pessoas têm que estar seguindo a loja no dia da... Vou fazer na véspera de Natal o sorteio, tá? O sorteio não, a verificação. Quem acertar ou chegar mais perto do peso vai ganhar. A primeira pessoa, tá? Que comentar. Então assim, vou falar que tem 39,5, tá? De stake height só, tá bom? Então tá... a altura dele tá dentro das normas, tá? 8,5 de drop, tá bom? Então assim, tá dentro das normas. Mas por que que ele não está dentro das normas, marcador de Atlético? Não é por causa da altura? Não. É por causa do formato da placa. O formato da placa dele é tipo um garfo com um dos dentes, tá? Pra baixo, entendeu? Então um dos dentes é pra baixo, tá? E aí fica 2 pra cima e esse daqui pra baixo. Então assim, não pode. Que é a placa alada que a gente fala. Não pode, tá? Então, por ele ter essa bifurcação da placa, tá bom? Para baixo, ele não pode, tá? Então é dividida em 3, né? Assim, ela vem inteiriça e depois ela fica três pontas, né? E aí não pode, tá? Por causa disso que ele não é na World Athletics, mas parece que o Ultra 8 ou 9 vai entrar dentro da World Athletics, tá bom? Teve já uma feira da Lining, tá? Lá fora e na China, e eles mostraram que vão entrar dentro da World Athletics, parece, os próximos modelos aí. Vamos esperar, porque esse tênis é um tênisaço, tá? 30 minutos é de vídeo, então eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse tênis aqui, com 8 milímetros e meio, tá bom? 39 de stake height, tem uma sensação mais firme, é um Pebax, tá? Esse daqui, ó. Mas o que eles fizeram com esse Pebax é deixar mais ou menos na mesma densidade que tinha o Cielo X1, tá? 1.0, primeira edição. É a mesma densidade praticamente. Mas o que a placa e essa densidade aqui faz é surpreendente. E aí eu vou falar que a gente fala de tecnologia. Quando as empresas começam a aplicar tecnologia no cabedal, que nem o Salcone Elite, tá? É ali o Endorphin Elite 2, né, da Salcone, no cabedal deles, internamente, eu me apaixono. E aqui você tem um cabedal com as tirinhas aqui, é um formato só kit também, então você tem aqui um knit, que serve também para dar elasticidade nessa parte no meio do pé, mas é só dessa parte para frente, aqui ainda é sintético, mas tem uma amarração bem legal aqui. E a clipagem desse tênis aqui, quando entra no pé, é surpreendente, cara. É surpreendente. Não tem muita espuma aqui, ó. Tem só um acabamentozinho, mas olha só como o cabedal é translúcido. Olha só. Isso daqui, extremamente respirável, não esquenta. É muito gostoso de usar esse tênis aqui. A amarração é perfeita, tá? E o balse, a batida, o isoporzão, ó, tá? A batida desse tênis impulsionando você é uma sensação única. Lembra muito, é como se fosse um upgrade desse tênis aqui, ó. A sensação. Você experimentou o Alphafly e você gostou? Pensa assim, um tênis que vai te dar um upgrade não precisa de altura, de stake height, porque ele já te dá isso só com o material que tem ali. Não precisa aumentar para 50 milímetros, para 40 e poucos, entendeu? Ele consegue te dar com 39,5, tá? E essa placa, assim, você consegue ver a placa aqui, ó, o dente do garfo, né, que a gente fala. Tem um aqui no meio que passa, um aqui e outro aqui, ó. Então se divide em 3. Mas assim, é uma placa bem rígida, que é a T1000, né, é um tipo de placa bem rígida. Ele faz menção aquele joguinho da cobrinha, tá? Aqui, ó. Lembra que a gente jogava no celular? Ele faz menção, tá? E ele fala o seguinte, que é possível, tá? Tá escrito aqui, ó, possível. É possível, entendeu? Então, eu vou falar uma coisa pra vocês.
é um tênis Feidian Ultra, tá? 5 da Li-Ning. Tênis surpreendente, amarração, impulso. Não tem um tênis igual em sensação de corrida no mercado, tá? E eu vou falar agora o porquê que o Edge não entrou. O Edge não entrou porque ele é muito rígido. E não é... O tênis mais leve não tem que ganhar o seu top 10, top 5, que nem alguns estão fazendo aí. Não tem. É o tênis que dá a junção maior de fatores, de tecnologia, de entressola, de peso, de responsividade, de desgaste, de preço. Isso que tem que fazer um tênis ganhar o melhor tênis. Ou ficar dentro do top 5 ou do top 10. Você não colocar um Kyodan, mas colocar um Olímpicos dentro do top 10, chega a ser uma piada, tá? Então o influenciador que faz isso é uma piada, tá bom? Me desculpe. E aí eu entro com o fechamento. Olha o tanto de borracha injetada e com o peso que ele tem. Que depois eu vou deixar nos comentários, depois do dia 24 de dezembro eu vou colocar aqui o peso dele, tá bom? E assim, é surpreendente, com esse tanto de borracha injetada, com 39,5, com esse cabedal, com knit no cabedal, ele tem esse peso aqui, gente. Tá? Então assim, a gente tá falando de um tênis que é um hipertênis. É um hipertênis. Quando ele entrar dentro da norma, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esquece. Esquece. Cuidem da Li-Ning. Ali, vocês vão ouvir muito falar de Li-Ning. Muito, muito. Também tá querendo comprar Puma junto com a Anta. Tá? Então assim, escutem o que eu tô te falando. Nos próximos anos vocês vão ouvir muito falar da Li-Ning. Tá? O sistema tecnológico deles está muito acima do restante do mercado. Esse cabedal aqui é um primor. É um primor. Tá? É um sintético, mas é um sintético que eu não sei descrever para vocês. Com as traminhas, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá vendo que é um sintético que ele nem parece, visualmente ele não é fechado, tá? Porque ele é muito maleávelzinho, tem umas traminhas abertas, as tramas são abertas, sabe? Você não vai ver ele em top 10, top 5 aí dos influencers brasileiros, porque ainda tem um pouco de preconceito com o tênis chinês. Mas eu vou falar uma coisa pra você. A Li-Ning veio pra ficar. Ela tá entrando no mercado também americano. E vocês vão ouvir muito falar dela. E ela vai conquistar muito o mercado americano. Tá? Por conta do estilo. Tá bom? Do estilo. E ela tem também o outro modelo que é o Elite. Tá bom? O Elite 5. Que também é um mega tênis. Eu ia colocar ele dentro do top 5. Só que, né? Como já tinha o Ultra no top 1, eu resolvi não colocar só por causa disso. Mas ele entraria com toda certeza. Tá? Então assim, é um tênis excelente. Excelente. De cabedal, de responsividade, de sensação do balse, estabilidade. Não é um tênis instável. Não é. E essa durabilidade desse tênis aqui, excelente. Tá sendo vendido aí fora por R$ 2.500, R$ 2.700. Aqui você acha por menos de 2.000 aqui na loja. É muito elevado? É. Vale a pena? Pra mim, por questão de durabilidade e o que ele entrega, vale a pena. Mas se você for um competidor que sobe em pódio, ele não pode ser usado, tá bom? Então, essa é a única deixa pra vocês, tá? Mas se você quer sentir uma sensação, buscar seu RP pessoal sem pensar em pódio, esse cara aqui vai te ajudar. Esse foi o top 5 de 2025 de tênis com placa. E aí? Qual é o seu top 5? Conta pra mim aí, coloca nos comentários aí. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Desculpa aí deixar esse vídeo bem longo, tá? Mas foi difícil, viu? Foi difícil o top 5. A gente se vê no próximo ano.